do WhatsApp. Tive uma surpresa boa essa semana, né? Eu recebi a visita de um amigo antigo, que já tem aí 25 anos de amizade já. Eu era jovem ainda quando o Zé Ricardo chegou na igreja lá, e para nós é muito gratificante. A gente agradece a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, né? Nem ele imaginava como que Deus ia levá-lo para tantos lugares do mundo. E aí essa semana ele estava aqui, fiquei sabendo que estava no Brasil. A gente teve um tempo muito agradável ontem, reviveu, eu estava falando para ele, aquela atmosfera antiga, tinha um pessoal antigo reunido ali, foi muito gostoso na casa da Rita e do Laus. Também estamos visitando aqui hoje junto com o Zé Ricardo, está hospedado na casa deles. E aí eu pedi para ele ontem, né, se era possível trazer uma palavra, compartilhar um pouco da experiência dele conosco nessa manhã. Ô Zé, vem para cá. São José Ricardo, então, em 2005 ele foi enviado para o Timor-Leste. O país tinha pouco tempo, né, que tinha conseguido a libertação, a liberdade deles. José Ricardo ajudou, atuou diretamente no governo, fez leis trabalhistas. Eu já compartilhei algumas coisas dele aqui, trabalhava com as comunidades. Aí depois Deus surpreendeu mais ele, agora está surpreendendo de novo, né? Zé, vamos orar pela vida dele. Primeiro, Pai Santo, quero pedir pela vida do Zé Ricardo nesse momento, que o Senhor use mais uma vez os lábios do Teu servo para falar o nosso coração nessa manhã, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos aqui, que a palavra encontre uma boa terra aqui, uma terra que dê fruto, Deus, e que gere em nós uma disposição, que seja a nossa comida e a bebida. Amém. Quer ver a Tua vontade se concretizando nesse mundo, quer ver o Teu reino se manifestando nas nossas vidas, em cada lugar que a gente venha pisar. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Zé. Obrigado. Quando ele fala um amigo antigo, me faz me sentir mais velho do que eu já sou. De novo, é um privilégio poder estar aqui, poder falar com vocês. Ontem eu estava na comunidade compartilhando um pouco também desses 19 anos fora do Brasil, fazendo missões e trabalhando como profissional. E eu acho que a mesma coisa que aconteceu ontem aconteceu hoje. Porque eu fiquei perguntando a Deus, mas o que o Senhor quer que eu fale? Eu não tenho nada para falar. Deus simplesmente disse, abre a boca e fale aquilo que você viveu. E quando eu estava aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração, porque eu acredito que isso é um propósito para cada um de nós aqui. É algo que Deus tem para a igreja, e que nos tempos que a gente está vivendo, às vezes nós, por causa de todos os barulhos que passam ao nosso redor, nós não escutamos isso, e nós não abraçamos esse mandado de Deus para nós. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia comigo em Gênesis 12, no versículo 1, só esse versículo que eu vou compartilhar hoje com vocês, e depois nós vamos falar um pouco mais. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Deixa eu orar por vocês antes disso. Senhor, te agradeço pela palavra que o Senhor quer compartilhar com a igreja hoje. Peço, Senhor Deus, que seja o Senhor falando e não eu. Que o teu Espírito, Pai, enche esse lugar e toque o coração daquele, Senhor Deus, que eu sei que o Senhor já trouxe aqui para ouvir essa palavra. Daquele, Senhor Deus, que tem tido dúvidas, que tem questionado esse chamado do Senhor para a vida deles. E eu peço que hoje o Senhor traga claridade, que o Senhor traga, Senhor Deus, uma visão completamente visível, clara na mente deles, de que o Senhor os convença de que é o Senhor que tem chamado eles. Em nome
vim aqui para pregar, mas eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco da história que Deus fez na minha vida. Como o Levi falou, eu me converti no ano 2000 e cheguei na igreja, comunidade, e Deus fez, transformou uma pessoa que tinha tudo para não estar vivo até os 25 e colocou um chamado no meu coração que até hoje eu sigo e pretendo seguir ainda mais adiante. Como o Levi falou, em 2005 eu era recém-formado na faculdade de Direito aqui na UNAER. Tinha meu próprio escritório de advocacia aqui em Ribeirão Preto com um amigo. E depois de várias coisas, o meu chamado na realidade começou em 2002, quando eu participei de uma conferência no Rio de Janeiro, Teresópolis. E o tema da conferência era Jovem, mostra a tua cara. Então naquele dia eu entreguei a minha vida a Deus e disse: Senhor, se o Senhor quiser fazer, desde que seja o Senhor, eu toco. E eu creio que quem aqui já falou isso para Deus? Senhor, o que o Senhor quiser fazer com a minha vida, eu toco. E de vez em quando dá aquele friozinho na barriga quando a situação chega, né? Então, tá aqui, você vai. E em 2004 nós tivemos uma conferência missionária também, foi um retiro missionário. E Deus, naquele dia, Ele me lembrou de 2002 e falou: é isso que eu quero que você me siga. E eu falei: Deus, então, eis-me aqui, envia-me. E compartilhei com a igreja. Na época, o pastor Laércio tinha ido ao Timor-Leste e ele visitou alguns departamentos do governo e ficou sabendo que eles precisavam de um advogado que falasse e escrevesse português para ajudar eles a escrever as leis do trabalho. O Timor-Leste, ele se tornou independente em 99 e eles tiveram que recomeçar do zero. O Timor-Leste tinha sido ocupado pela Indonésia e quando a Indonésia saiu em 99, o exército indonesiano destruiu 80% de toda a infraestrutura do país. Para você ter ideia, até hoje não se tem como que a gente chama, escritura de propriedades. Eles queimaram, então não havia mais nem um documento, nada. E quando o pastor Laércio voltou para o Brasil, ele compartilhou com a igreja. Eu não estava no culto, eu estava em Mococa, eu sou natural de Mococa, cidade boa. Lembra, pode alguma coisa boa vir de Mococa? Acho que esse foi o momento mais não humilde que eu tive. E eu estava em Mococa e voltei na segunda-feira. E uma amiga nossa, a Ritinha, me telefonou, estava no escritório de advocacia. Ela falou: Zé, o pastor compartilhou que eles precisam de um advogado no Timor. E eu senti no coração, você tem que ir, você tem que ir. Ritinha, é segunda-feira, você está tomando o quê? Você está ficando doida? Eu não tenho nada para fazer naquele país. Meu escritório estava indo bem. Na época eu tinha uma namorada que eu achava que eu ia casar com ela. Então estava tudo encaminhado. E no domingo seguinte eu fui para a igreja. Na entrada me vem o Levi, não sei se você lembra disso, mas me vem o Levi. Fala: Ô Zé, você escutou o que o pastor compartilhou na semana passada? Rapaz, eu e a Leté, nós oramos e você tem que ir, Zé. Eu falei: que isso, rapaz? Você estava falando com a Ritinha. Eu falei: não falei com a Ritinha a semana inteira. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei: não, de jeito nenhum. E na época eu compartilhei com a minha namorada. Ela disse: não quero ir para lugar nenhum. Eu falei: você não quer, eu também não. Então, estamos bem. Só que aí veio o momento em que nós participamos desse congresso
falou que queria fazer o que eu quisesse. Então eu fui confrontado com isso. E eu orei, falei, Deus, então, se for isso, me dá um sinal, eu termino e vou para o Timor-Leste, vou embora para o Timor-Leste. Não é uma história muito longa, mas essa foi a decisão que eu tomei. Deus me deu um sinal e eu falei, tudo bem, vou. Só que tinha mais uma coisa, eu tinha que contar para minha família como ocorre. Depois de todo o sofrimento para fazer a faculdade de Direito, eles investiram muito, eu fui o primeiro da família aí na universidade. E falei, vou doar o meu escritório e estou indo embora para o Timor-Leste. Ele falou, Timor o quê? Onde que é isso? Ninguém nem sabia, eu não sabia o que era o Timor-Leste, para ser sincero. E compartilhei com a liderança da igreja, e de uma maneira que a gente vê o Espírito Santo agir, a liderança já sabia que era eu que ia. E eles nunca compartilharam comigo. Eles compartilharam comigo no dia do culto de envio. E eu creio assim que me deu mais força para ir e trabalhar no Timor. Cheguei lá, fui no dia 16 de junho de 2005. Cheguei no Timor no dia 19. E chegando, eu fui até o departamento, que era o departamento do trabalho. Falei, fiquei sabendo que vocês precisam de alguém para escrever leis, estou aqui. Eu tinha 25 anos de idade. Eles olharam para mim e diziam, quem que é você? Nós nem sabemos quem você é. E eu não tinha experiência nenhuma, sinceramente, com escrever leis é completamente diferente de advogado. E passado um tempo, eu comecei a procurar outros lugares no governo para apoiar, porque o Ministério do Trabalho estava demorando a me responder. Eles diziam, o ministro não respondeu ainda e tal. E eu recebi uma proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros lá, que era naquela época, o ministro era o Dr. José Ramos Horta, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 93. E recebi essa informação de que ele queria que eu fosse para lá para trabalhar como voluntário. E no mesmo dia que eu discuti, que eu conversei com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu recebi uma mensagem do Ministério do Trabalho dizendo que o ministro queria falar comigo. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui e o ministro, a primeira coisa que ele olhou e falou para mim foi, o senhor vai mesmo trabalhar por 2 anos para nós, sem salário, sem nada? Eu falei, sim, estou aqui para apoiar vocês. Mas como que você vai sobreviver? Onde você vai morar? A igreja está me sustentando, eles pagam o meu aluguel, pagam a minha comida, e eu estou aqui para ajudar vocês. E o ministro, eu vi nos olhos dele, ele estava ainda meio desconfiado, mas ele falou, olha, vem aqui amanhã cedo então, que nós vamos ter um contrato pronto para você. E dito e feito, eu tive o contrato, eu mandei uma mensagem, escrevi uma carta para o Ministério dos Negócios Estrangeiros agradecendo a oferta que eles tinham me dado, mas que o propósito de eu estar no Timor era para trabalhar com o Departamento do Trabalho. Então eu comecei a trabalhar com eles. E aí logo em seguida, em menos de um ano, o Timor-Leste entrou numa... Eu não gosto muito de usar o termo guerra civil, mas era o que estava acontecendo. Eles começaram a brigar entre si, a polícia se voltou contra o exército voltou-se contra a polícia, mas tudo por causa da etnia, os que nasceram no leste e os que nasceram no oeste da ilha. E naquela época eu já estava ajudando eles a escrever leis. A primeira lei que eu ajudei a escrever foi o benefício para os veteranos da guerra contra a Indonésia. Foi o primeiro benefício da segurança social criado no país, desde a independência. Então, foi algo que estava impactando a vida de várias pessoas que
E durante o período de guerra civil, as pessoas tinham medo de circular no país, porque você poderia morrer sem necessidade. E uma das coisas interessantes foi que nós tínhamos uma parceria com uma missionária do outro lado da montanha onde eu morava. Ela é de Divinópolis, ela já está lá desde 2003 ou 2004. E ela me telefonou e falou, ela me chama de Ricardo, ela falou: Ricardo, tem 3.000 pessoas aqui que não têm alimento, não têm acesso a isso. Você poderia me ajudar? Compra sacos de arroz aí na capital e eu vou descer com a minha caminhonete e pego e trago para cá. E ela podia fazer isso. Primeiro, o alvo das pessoas que estavam brigando lá não eram os estrangeiros, eram os próprios timorenses. Então nós tínhamos um pouco mais de liberdade para se movimentar. Ela veio, levou e ela falou: olha, isso não é suficiente, o que a gente faz? E na época eu era assessor jurídico do ministro do Trabalho de Timor-Leste. E eu fui falar com o ministro, porque era o nosso ministério que estava distribuindo alimentos, essas coisas. E o ministro falou: olha, eu pedi para ele, falei, tem 3.000 pessoas em Hera, que é o lugar onde ela está, e eles não têm alimento, não sei, está difícil, o senhor não libera alguns sacos de arroz para eu levar para eles? Ele falou: olha, volta amanhã cedo, conversa com o diretor, que é a mesma pessoa que o Laércio tinha conversado em 2004 e disse que precisava de um advogado. No dia seguinte eu fui falar com ele, o nome dele era José Asa. Falei: senhor José Asa, o ministro falou para o senhor que nós precisamos de arroz, falou. E eu falei: olha, o senhor pode me dizer quantos sacos o senhor vai me dar, porque eu preciso comprar mais para levar, porque são 3.000 pessoas. Ele coçou a cabeça, olhou para mim e falou: 14 toneladas, tá bom? Eu tinha outro problema, como que eu ia transportar 14 toneladas de arroz para o outro lado da montanha? Mas graças a Deus, uma longa história, nós conseguimos, entregamos. E por causa disso, o presidente da República, que na época era Xanana Guzmão, o líder da resistência timorense, ele é considerado como um herói. Hoje ele é primeiro-ministro, segunda vez que ele é primeiro-ministro do país. O escritório dele telefonou para a missionária branca, que é lá de Hera, e disse: olha, o presidente quer encontrar com você e com o seu amigo que ajudou a levar o arroz para Hera. E ela me telefonou e falou: Zé Ricardo, tem uma ligação aqui do presidente, do gabinete do presidente, ele quer falar com a gente. Na época, eu dizia que era mais fácil você se encontrar com o George Bush nos Estados Unidos do que com o Xanana Guzmão no Timor-Leste. Por causa daquela guerra, ele era a pessoa mais protegida dentro daquele país. Então, para ter acesso a ele era muito difícil. E nós fomos lá, e a primeira coisa que ele disse para nós, ele falou: olha, eu convidei vocês para vir aqui porque eu queria pessoalmente dizer obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo meu povo. Eu ouvi o que vocês fizeram e eu queria mesmo agradecer pessoalmente. E ele disse em seguida: também queria oferecer para vocês a quantia que for necessária para que vocês possam comprar mais arroz e continuar entregando para eles. E na época as igrejas tinham se mobilizado, estavam mandando dinheiro para nós, e nós estávamos sacando dinheiro e comprando arroz. E eu falei para ele: presidente, nós não precisamos, nós temos o suficiente. E ele insistiu 3 vezes. Na terceira vez, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu falei para ele: presidente, o dinheiro nós não precisamos, mas tem uma coisa que, se o senhor permitir, eu gostaria de orar com o senhor. Ele falou: claro. Então ele se levantou da cadeira, veio, nós nos abraçamos, nós 3, a Branca pediu para eu liderar a oração.
E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele de uma tal forma que ele começou a chorar igual uma criança. Porque o momento era muito difícil. Eles tinham saído de uma guerra com a Indonésia que tinha exterminado 1/3 da população do país, e agora eles estavam brigando entre si, que era pior ainda. Então ele chorou. Quando eu abri os meus olhos, eu terminei a oração, ele voltou para a cadeira dele, se sentou, não falou uma palavra, continuou chorando, apenas abanou a mão para nós e nós fomos embora. No momento que eu estava saindo do escritório dele, Deus falou comigo, falou: hoje você viu o propósito que eu tinha para que você estivesse aqui. Não é apenas para escrever leis, mas é para ser luz nesse lugar, para ser luz no meio do governo. Então isso ficou muito marcado no meu coração. E Deus, a partir daí, fez ainda mais coisas. Eu tinha ido para o Timor no intuito de escrever uma lei, que era a lei do trabalho, e acabei, era para ficar 2 anos, fiquei 11 anos no Timor, e nesse período escrevi e ajudei a aprovar 29 leis para aquele país. E leis que impactaram, teve algumas que fizemos uma pesquisa de impacto. Uma delas chegou a impactar quase 500 mil de pessoas. A ilha tinha 1 milhão de pessoas. Então, metade da população beneficiou das leis que nós escrevemos. E uma coisa que é interessante, ontem, quando eu estava compartilhando, uma pessoa me perguntou: qual que era a coisa que você mais teve medo quando você estava no Timor-Leste? O que te fazia tremer? Essa foi a frase que ele usou. E para mim é o que está escrito em Isaías 10, versículo 1. Se você quiser abrir aí comigo. E toda vez que eu li esse texto, até hoje as minhas pernas tremem, para ser sincero. Isaías 10, versículo 1 e 2, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Então, toda vez que eu começava a escrever um novo projeto de lei, essa palavra vinha na minha mente: ai daqueles que escrevem leis injustas. Eu falava: Deus tem misericórdia. Na época, eu era inexperiente. Eu falava para Deus: eu não consigo fazer, eu não sou preparado. Aí, se Deus falar, sou eu ou você que capacita? Você confia ou não confia em mim? E Deus me ajudou muito nesse processo, graças a Deus. Fiquei lá por 11 anos, depois fui para Mianmar, na Birmânia, fiquei mais 4 anos e meio na Birmânia. Nesse meio período eu estava trabalhando também como profissional, trabalhei no começo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e depois fui convidado para trabalhar com o Banco Mundial, e trabalhei com o Banco Mundial por 10 anos. E o que eu quero dizer sobre isso é que se Deus, não se Deus não tivesse me lembrado, mas se eu não tivesse obedecido ao chamado de Deus lá atrás, eu não estaria hoje aqui compartilhando essas coisas. Há ainda muito mais histórias que eu poderia estar contando, mas eu quero que os irmãos realmente sintam no coração: se Deus falou contigo alguma vez, talvez Ele está esperando a sua decisão, talvez Ele está esperando o seu próximo passo, talvez Ele está esperando você erguer a mão e falar: Deus, eis-me aqui, envia-me. E quando nós falamos de missões, na maioria das vezes as pessoas pensam em missões transculturais, e não é isso. Missões, você faz missões de 3 maneiras. Você faz missões
com as suas mãos, doando, apoiando os missionários que estão no campo. Você faz missões com os seus joelhos, e que eu sinceramente eu digo, é a mais importante. Você faz missões com os seus joelhos, orando para aqueles que estão no campo. E o terceiro, você faz missões com os seus pés. Quando Deus te chama e fala, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Eu digo com confiança, pode parecer loucura, mas a Bíblia não fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Pode parecer loucura para a sua família, seus amigos, mas a loucura de Deus, ou a loucura para nós, é algo certo que Deus quer. Então eu queria muito encorajar vocês nesse sentido. E outra coisa que eu estava conversando com o Levi antes de subir aqui, é de que eu creio que Deus tem chamado algumas pessoas aqui para ser aquele suporte de missões. E orando, eu gostaria muito que vocês se comprometessem a orar pelos missionários. A perseguição está aumentando. Nós estamos falando da Inglaterra. A Inglaterra, um país cristão, que nos deu tantos estudiosos da palavra, missionários, aqueles que desbravaram para levar a palavra. E hoje, no nível que está, se não me engano, eles acham que a Inglaterra, em menos de 10 anos, vai ter a população muçulmana maior do que a cristã. E quando eu falo isso, claro que eles não colocam isso na televisão. Em Londres já se tem os tribunais da Sharia. Sharia é a lei islâmica, e o tribunal da Sharia é quem aplica a lei islâmica, e os tribunais da justiça de Londres não podem interferir. Você sabe qual que é a pena do adultério da Sharia? Apedrejamento. Estamos falando de Londres, não estamos falando do Iraque, não estamos falando do Irã, não estamos falando desses outros países. Estamos falando de Londres. No Timor-Leste, que é o país, se diz 98% cristão católicos, a nossa igreja foi incendiada em 2007 ou 2008. Nossa igreja foi incendiada a mando de um padre e de uma freira. Tive um amigo que mora em Manaus hoje, ele está em Manaus. Ele foi missionário da Assembleia de Deus lá no Timor-Leste. Ele foi resgatado por um outro missionário brasileiro num momento que ele estava sendo apedrejado pelos timorenses. E quando nós falamos isso, a minha família toda é católica. Não sei se tem algum católico, mas o catolicismo que é pregado no Timor-Leste ainda é o catolicismo da Inquisição. Se você não está conosco, você é contra nós. E só tem uma solução. Se você continuar dando dor de cabeça para nós te eliminamos. E isso ainda acontece. O pai da minha esposa, eu vou falar sobre a minha família em breve. O pai da minha esposa, ele vai ao Timor-Leste uma vez por ano, pelo menos. Esse ano ele já foi 2 vezes. Ele vai pregar. Teve uma vez que nós ainda morávamos lá, ele foi parado na ponta de uma machete e a pessoa falou: se você for para a igreja, eu vou te matar. Ele falou: tudo bem. Aí ele foi por um outro caminho, a pessoa não conseguiu pegar ele. Mas
avivada, determinada a cumprir o chamado de Deus, ao ide de Deus, ide por todas as nações, fazer discípulos. Eu estava falando para o Guilherme de um modelo de uma igreja de Singapura. E essa igreja de Singapura é uma bênção. Eu conheço eles desde 2007. E, bom, eu não conheci eles antes. Eu morei em Singapura entre 2006 e 2007, por causa de um problema médico. E eles, a visão da igreja é uma visão 100% missionária. Dos dízimos e ofertas que eles têm, eles doam mais de 70% para missões. Eu estava assistindo o culto online deles na semana passada, quando eu estava na Austrália, e o pastor estava dizendo: olha, por favor, não estou comparando o Brasil com Singapura. Singapura é um país riquíssimo e é hoje o país mais caro para se viver no mundo. E o pastor estava dando um relatório. Olha, queria agradecer aos irmãos que nesse período, desde o começo do ano, nós já enviamos 1,3 milhões de dólares para missões. Essa igreja, tem igrejas agora aqui no Brasil, eles já implantaram na minha época, eles já tinham implantado mais de 5 mil igrejas ao redor do mundo. E hoje eles têm muito mais, mas é toda focada no ID. E eles têm um princípio muito interessante, sempre me chamou a atenção. A igreja encoraja cada um dos membros a doar pelo menos um ano da vida no campo. Não é dinheiro. Aí eu digo, envolve oração, porque tem alguns campos que você não orar, misericórdia. Qualquer campo, se você não orar, você está com problema. Mas eles encorajam os membros a doar um ano da vida no campo missionário. Uma coisa linda que eu vi ainda no Timor-Leste era casal de 60, quase 70 anos de idade, indo e dizendo: olha, esse é o ano missionário que eu doei para Deus. E aquilo me impactou demais. Uma das coisas que eles fizeram, que nós também sempre ouvimos: não adianta fazer missões transculturais quando nós não estamos tentando alcançar o nosso vizinho. Isso é algo que eles levam a sério também. Então, em Singapura, eles têm uma organização que chama-se AMI Singapura, Love Singapore. E o AMI Singapura é uma união de todas as igrejas cristãs para alcançar cada bairro. E em Singapura, só para dar um contexto, eu não sei aqui quem lembra que o ex-governador Paulo Maluf criou o Projeto Singapura em São Paulo, que eram os predinhos. Como que era o nome dos prédios aqui do Jardim Paulista? Jardim das Pedras. Jardim das Pedras. Jardim das Pedras é um exemplo legal para usar, porque é muito semelhante a Singapura. Singapura, eles não têm terra, não tem espaço. Então, todas as construções é para cima. É tudo condomínio vertical. Condomínio horizontal não existe. A cidade é apenas um ponto no mapa. E as igrejas se reúnem. E aí, olha, a sua igreja está nesse bairro. Quais blocos, quais prédios você vai focar? Eles focam por prédios. Todos os prédios têm um número. E eles mandam os membros da igreja visitar os vizinhos. Chega, bate na porta. E singapuriano, ele é muito sistemático. Quando eu vivi lá, eu sofri demais. Nós brasileiros, nós somos mais calorosos, nós somos receptivos. O singapuriano não é. Ele
Você tem o singapuriano de origem chinesa, de origem malaia, que é da Malásia. Você tem o indiano, o singapuriano indiano e o europeu, que é Singapura foi colonizada pela Inglaterra. Então, você tem os 4 e todos são muito sistemáticos. Só que eles se comprometem com isso. E o AME Singapura não só encoraja os membros a ir visitar os vizinhos, bater papo, às vezes não é nem para levar a Bíblia. Você vai, senta, toma um café, lá eles tomam um chá, vai, toma um chá juntos, e daí você desenvolve um relacionamento. E todo ano o AME Singapura tem um evento que reúne todas as igrejas, com todos os convidados dos blocos. Me arrepia, porque o número de pessoas que são alcançadas, o número de pessoas que, por Singapura ser tudo condomínio vertical, os velhos em Singapura, eles não param de trabalhar até o dia que eles morrem. E isso não é porque, se ele não trabalhar, ele não tem o que comer, não tem isso. Não. A cultura singapuriana, e eles mesmos falam, mas se eu posso contribuir com o meu país até eu ter força, por que não? E é uma cultura muito, muito forte neles. Eles não param. Você vai ver nas praças de alimentação, 80, 90 anos de idade, as pessoas vindo, limpando tudo, e eles fazem aquilo com prazer. Eles creem que eles estão contribuindo com o país deles. E muitos desses, se você não bate na porta, se eles têm um problema médico, se eles não têm uma família ali do lado, eles vão encontrar com eles só quando começa a cheirar. Então, assim, o sistema de Singapura, no meu ver, eles realmente incorporam esse mandado de Deus, que é: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para onde eu te enviei. E o mais interessante é que a igreja continua encorajando a todos. Levante-se, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o enviar, como eu disse já, não é apenas transcultural, mas pode ser: envia-me para a porta do lado da minha casa aqui, para eu bater o papo com o meu vizinho. E eles incorporam isso muito forte. E é algo que, eu não sei se em Ribeirão existe alguma coisa nesse sentido hoje, mas é algo que faz uma diferença gigantesca. E eu não sei, eu vi aqui várias mãos levantadas quando eu falei: se você já disse a Deus, Deus, usa a minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim. Então hoje eu quero te desafiar, começando pela tua oração. Ore pelos missionários. Nós temos missionários sendo assassinados, nós temos missionários proibidos de continuar no país. Nós temos um irmão aqui de Ribeirão Preto que foi proibido de voltar para o campo. Mas graças a Deus ele está voltando agora em abril. Mas ficou 4 anos impedido de voltar ao país onde ele morou por mais de 12 anos. E graças a Deus agora está sendo possível ele ir. E é pela oração. Eu peço a vocês, não subestimem, desculpa às vezes as palavras, mas não subestime o que Deus pode fazer com a tua oração. Não coloque na cabeça: mas eu não consigo, eu não tenho como sustentar. O sustento necessário hoje é a oração, é o compromisso. E também um desafio para a igreja em si. Alcance a sua cidade, alcance o seu bairro, alcance os seus vizinhos. Tem um livro que se chama Surpreenda o Mundo. Não sei se está traduzido para português, mas se chama Surpreenda o Mundo.
nesse livro, o autor, que é um cara com um coração missionário e evangelístico, ele diz: nessa semana, se comprometa a orar por 3 pessoas. Nessa mesma semana, se comprometa a tomar café ou almoçar com 3 pessoas diferentes. E nessa mesma semana, se comprometa a convidar 3 pessoas para ir na igreja com você. E esse foi um movimento que começou numa cidade dos Estados Unidos e realmente surpreendeu o mundo. Amados, as pessoas estão desesperadas hoje. Só que elas não vão te falar. Elas não vão chegar para você e dizer: olha, não sei o que eu vou ter para comer amanhã. Olha, eu não sei o que eu vou fazer com essa situação. Eu fui diagnosticado com tal doença. Não sei o que eu vou fazer. Meu filho não está aqui comigo. Os meus pais não estão aqui comigo. E você pode ser a luz que Deus quer usar para alcançar essas pessoas. Eu queria, de novo, desafiar de verdade. E lembra disso. Ore por 3 pessoas. Eu sei que tem gente aqui que faz mais do que isso. Mas se comprometa. Ore por 3 pessoas essa semana. Se comprometa a encontrar com 3 pessoas que Deus colocar no seu coração essa semana. E se comprometa a estender o convite para vir aqui na igreja para 3 pessoas pelo menos nessa semana. Cumpra a sua parte no ID. E Deus hoje está dizendo para você: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Muitas vezes a gente só vai saber onde é a terra quando nós começarmos a andar. Sabe aquela história de estou dirigindo sem direção e tem um trevo bem à sua frente? É naquele momento que Deus vai te falar: vai para a direita ou vai para a esquerda? E Deus vai te dizer. Só falta um pouco. A única coisa necessária é você se comprometer em dizer: eis-me aqui, Senhor, quero ser usado, envia-me. E outra coisa que eu ia dizer: bom, primeiro agradecer a igreja por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha família no ano passado, e até hoje continuo orando. Eu estive aqui em maio do ano passado. Tenho uma esposa que é também missionária na Jocum. Encontrei com ela no Timor-Leste. E quando me perguntam quantos filhos eu tenho, eu sempre digo: eu tenho 4 filhos. O Lucas vai fazer 14 anos em maio. O David vai fazer 12 em junho. O Samuel fez 9 em janeiro. E a nossa princesa Hannah, que iria fazer 2 agora em março. E eu estive aqui em maio do ano passado para visitar a igreja, visitar os amigos. Tinha vários planos para estar com vários amigos antigos. E infelizmente eu recebi uma ligação que nem um pai ou mãe gostaria de receber. Recebi uma ligação da minha esposa, desesperada, pedindo para eu voltar urgentemente, porque a nossa filha tinha falecido. Ela tinha 1 ano e 3 meses. Ela colocou ela para dormir e ela nunca mais acordou. Não tem explicação médica. Os médicos fizeram todos os exames, não acharam nenhuma razão. E realmente foi uma experiência, e é ainda, vai ser uma experiência para o resto da vida.
creio que essa experiência me fez amadurecer muito, num espaço de tempo muito curto. A primeira coisa que eu vi é que tudo hoje é urgente. Se Deus está pedindo para eu fazer alguma coisa, eu não posso esperar para fazer amanhã. A nossa vida é como vapor. Na mesma hora que estamos aqui, não estamos. Então essa necessidade de urgência é muito grande. Como eu disse para vocês, eu trabalhei com o Banco Mundial por 10 anos, estava em Myanmar, na Birmânia. Infelizmente, no dia 1º de fevereiro de 2021, houve um golpe militar violento em Myanmar. E no dia 26 de fevereiro daquele mês, eu e minha família tivemos que sair do país e fomos para a Austrália, que é onde nós moramos hoje. Na época, foi oferecido para que eu mudasse para Moçambique. No entanto, por motivos familiares, entendendo que as crianças já estavam indo para o ginásio, e também um outro fato que aconteceu quando eu compartilhei com a minha esposa que tinha sido oferecido uma vaga em Moçambique. Eu queria ir demais, era um lugar que já tive lá e é um lugar que eu adoraria morar e servir lá também. No mesmo dia, minha esposa estava olhando notícias de Moçambique na internet e, infelizmente, no norte do país é controlado por extremistas islâmicos naquela parte. O grupo ISIS, eles controlam ainda o norte do país. E naquele dia, no dia anterior, eles tinham assassinado uma cidade inteira. Eles mataram todas as pessoas daquela cidade e expuseram os corpos nas ruas. E a minha esposa viu aquela notícia, viu as fotos, e foi aí que ela disse: nós estamos no campo já há muitos anos, já fazia 13 anos que nós estávamos no campo juntos, e é um momento de 14 anos que a gente estava no campo. E ela disse: eu sinto no coração que é o momento de nós voltarmos para a Austrália. Oramos, concordamos, fomos. Depois disso, eu terminei o meu contrato com o Banco Mundial no final de 2021 e em abril de 2022 eu fui convidado para trabalhar com o governo estadual na Austrália, no estado onde nós moramos, e posteriormente eu consegui uma vaga de funcionário permanente no estado. No entanto, desde aquela época, Deus tinha dito para mim claramente que era um momento de descanso, um momento de recuperação. Tinha passado pela Guerra Civil no Timor-Leste, passado por várias outras experiências, tive em outros países que são afetados pela guerra, tive no Líbano, tive no Sri Lanka, e todas as vezes que fui era sempre muito tenso, porque na época ainda havia o perigo de guerra, o perigo de sequestro, essas coisas. E eu sabia que Deus tinha me mandado para a Austrália para recuperar. Durante esse tempo eu orei e eu sempre falava: Deus, o Senhor um dia usou um pastor de Singapura, dessa igreja que eu comentei. Infelizmente ele faleceu num acidente de trânsito aqui no Brasil. Eles começaram a plantar a igreja no estado de Minas, e infelizmente ele teve um acidente e veio falecer aqui no Brasil. Mas Deus usou ele para falar para mim de que o trabalho no Banco Mundial não era o alvo que Deus tinha para mim, mas era o meio pelo qual eu iria atingir o alvo que Deus tinha como propósito na minha vida.
falava: Deus, Senhor, essa palavra sempre me foi dita, como é que é isso? Até que Deus chegou e falou para mim: olha, você fica falando que eu te dei a palavra, mas quando que você vai dar o primeiro passo? A minha parte eu fiz, agora é a sua vez. Então, depois de algumas outras coisas que aconteceram no trabalho, pedi demissão do trabalho. A maioria das pessoas que eu conheço lá também acharam que era loucura, porque tinha uma posição permanente, não podia ser mandado embora. Mas eu pedi demissão para começar a focar em missões novamente. Usar o conhecimento que Deus me deu para avançar missões no mundo. Nesse meio tempo, eu ainda creio que esse ano é um ano sabático para mim. E depois de ter feito tantas coisas, ter escrito leis, supervisionado o desenvolvimento de projetos de leis para Mianmar, implementado vários projetos que beneficiou a economia do país, eu decidi, eu orei muito, isso foi debaixo de oração, e eu decidi fazer um curso de culinária. Então eu gosto muito, uma paixão minha é churrasco. Eu acho que todos aqui, quem não gosta de uma boa picanha? Tem algum vegetariano aqui? Tem? Tem uma. Posso te apresentar a picanha trans. Nasceu no boi, mas é vegetariano. Tô brincando, por favor, não desligue, corta essa parte. Mas é isso, eu tô fazendo esse curso e está sendo tão maravilhoso. É algo que eu sei que Deus está me dando a oportunidade, mas não é para eu, olha, isso aqui é a minha vida hoje. Não, eu ainda estou nesse período sabático. É algo que Deus abriu as portas. Já tive a oportunidade de compartilhar a palavra com uma das alunas que começou a perguntar. Eu falei: eu na Austrália, na igreja nós frequentamos, eu prego também. Os meus colegas de classe têm 15 anos de idade, 17, e é verdade. Eu não sou o mais velho, tem mais duas senhoras que é mais velha que eu sou o terceiro. Dos homens eu sou o mais velho. E eu creio também que aquilo é uma porta que Deus abriu para eu poder pregar para outros enquanto eu estou me restaurando. Nesse meio tempo, nós reatamos uma parceria com a missão que me enviou para o Timor-Leste. Fui nomeado como conselheiro no Conselho Administrativo de uma das organizações que a missão tem. Agora, no final de março, estou indo à Tailândia para encontrar com eles. Em abril, eu estou indo a Mianmar encontrar com umas outras pessoas lá também. E eu creio que é isso. Toda essa experiência não pode ficar parada. O Laércio sempre fala: Deus depositou muito em você para você não contribuir com missões no dia de hoje. Então é isso, eu quero agradecer a igreja pelas orações que vocês fizeram por nós no ano passado, até hoje, em relação à perda da nossa filha. Graças a Deus, nós temos melhorado muito, a minha esposa principalmente, porque para ela o choque foi muito maior, mas Deus tem sido misericordioso e ela tem também tido a oportunidade de compartilhar com outras pessoas da igreja, e Deus tem trabalhado muito no coração deles. Os nossos filhos, Deus tem trabalhado no coração deles também. E é isso, uma vez que você atende ao chamado, uma vez que Deus te diz: sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para a terra que eu te envio, eu te mostrarei. E que você diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Sua missão jamais vai terminar até o dia que Deus te chamar para morar com Ele na glória. Então é isso, eu queria encorajar e desafiar os irmãos. Comece com os seus joelhos.
Faça missão com seus joelhos. Comece a alcançar os seus vizinhos. Não precisa chegar, ó vizinho, vem aqui falar da Bíblia para você. Não. Comece a desenvolver uma amizade. Eu acompanho as coisas que acontecem no Brasil, lá de fora. Eu vejo tanto que as pessoas aqui estão desesperadas por uma palavra de conforto, por uma palavra de encorajamento. E aí, o que você vai fazer? Nas tuas mãos. É entre você e Deus. Deixa eu orar para vocês. Deus, eu sei que a tua palavra, Pai, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Que as sementes que são plantadas, Pai, elas dão frutos no tempo certo. Pode ser, Senhor, que a semente foi plantada no nosso coração há 20 anos atrás. E hoje ela começa a florescer. Ela começa a se tornar uma árvore forte. E nós queremos que essa árvore, Senhor, dê frutos. Sabemos, Senhor, que é através dos nossos frutos que o Senhor sabe quem nós somos. Nós não queremos, Senhor Deus, ser pessoas mornas. Não queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos vomite, porque nós ficamos em cima do muro, porque nós não tomamos uma decisão. Deus, nós queremos ser aqueles que respondem imediatamente, como Isaías fez. Eis-me aqui, envia-me. Envia-me, Senhor Deus, no meu quarteirão, envia-me no meu bairro, envia-me, Senhor Deus, nessa cidade onde nós estamos. Usa-nos, Pai. Usa cada um dos irmãos aqui, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que 100% daqueles que precisavam ouvir essa palavra estão aqui hoje. Eles estão aqui, Senhor, porque o Senhor os trouxe. Aqueles que ouvirão essa palavra, Senhor Deus, gravada, Facebook, YouTube, que eles, Senhor Deus, saibam que se eles estão ouvindo essa palavra é porque o Senhor quer que eles ouçam. E o Senhor quer, Senhor Deus, que eles tenham coragem de dar o primeiro passo. E uma vez, Senhor Deus, que nós damos o primeiro passo, nós não precisamos nos preocupar. As finanças, Senhor Deus, o Senhor proveu. E o Senhor já provou isso na minha vida, Pai. Eu estou aqui hoje para testemunhar para os irmãos. O Senhor é fiel. Não teve um dia sequer, Pai, no campo missionário que me faltasse qualquer coisa que seja. Nas situações mais difíceis, o Senhor provou que a tua fidelidade é real. Para aqueles, Senhor Deus, que atendem o teu chamado e estão fazendo a tua vontade, o Senhor é, Senhor, presente. O Senhor está sempre com cada um de nós. No nome de Jesus, Pai, eu quero desafiar essa igreja a fazer missões, a começar pelos joelhos deles, a começar pelos joelhos, orando por todos aqueles que estão no campo, por todos aqueles que estão sendo perseguidos, por todos aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, esse desejo imenso de encontrar o perdido, de trazê-lo, Senhor Deus, à luz. Peço, Senhor Deus, que muitos aqui comecem a lembrar da promessa que o Senhor fez na vida deles para enviá-los como missionários, evangelistas, pregadores. E peço, Senhor Deus, que a igreja prospere. Prospere porque eles colocam, Senhor Deus, o seu reino em primeiro lugar. Senhor Deus, que não falte nada, que a igreja cresça em qualidade, não só em números, e que o povo, Senhor Deus, que se reúna nesse lugar, seja um povo missionário.
Em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Te agradeço, Senhor Deus, por esses 19 anos que o Senhor permitiu que eu vivesse uma experiência única com o Senhor. Eu e minha família, nós serviremos ao Senhor.